propósito, Paulo, qual é o papel da China no mundo atual? Podemos falar aí em queda do Ocidente, em fim da América e ascensão de um império chinês que prima aí o totalitarismo e não a democracia? Papel da China no mundo atual. A China diz qual o objetivo dela de papel no mundo atual. Ela quer até o ano de 2040, que parece para a gente que está muito distante, mas eu queria lembrar para as pessoas que estão assistindo, principalmente as pessoas um pouquinho mais velhas, que a gente está mais perto de 2040 do que a gente estava de 2001, quando as Torres Gêmeas caíram, que para mim parece que tem, sei lá, 5, 10 anos. Então a gente está bastante perto de 2040, 2040 é logo ali. A China, ela quer em 2040, discursos oficiais do Xi Jinping, do Partido Comunista Chinês, em todas as assembleias deles, eles querem se tornar a política hegemônica mundial, capazes de avançar os interesses deles em qualquer lugar do mundo. E aí, eu recomendo também a leitura do livro por incrível que pareça, um livro muito bom do Henry Kissinger, chamado Sobre a China, onde ele explica qual é a visão dos chineses em relação ao resto do mundo, onde eles se enxergam como o império do meio. Eles acham que eles são o centro do mundo, de fato, e todos nós, todos os outros países, somos províncias rebeldes contra eles, contra o império do meio. Então, eles são os verdadeiros imperialistas. E em relação à democracia, ela é um conceito que só existe no Ocidente. Ele é a união do pensamento de Atenas com o pensamento de Jerusalém. Toda a filosofia grega que pauta a nossa intelectualidade ocidental e os valores judaico-cristãos. Eles geraram os trabalhos do Montesquieu, depois dos pais fundadores americanos, que deram origem a esse sistema que a gente acha que é natural, que é democracia. Mas em nenhum momento na história da humanidade houve essa forma de governo. Isso sempre foi uma coisa muito conhecida. Aqui nos Estados Unidos, isso era conhecido como o experimento americano. Ele não é um experimento muito bem sucedido em quase nenhum lugar do mundo. Até no próprio Brasil, eu sempre brinco que o brasileiro, ele não gosta de democracia. O brasileiro médio, se você pegar, ele quer um ditador que concorde muito com ele. Ele não quer um governo democrático, onde você fala, não, tem que ter pessoas com opiniões diferentes da minha, eu suporto, eu apoio o direito da pessoa a falar bobagem e falar coisas diferentes de mim, tem que ter opinião política diferente, é normal que tenha alternância de poder, às vezes a gente vai ganhar, às vezes a gente vai perder. Esse é um conceito que nem no Brasil, ele é um conceito muito bem estabelecido. Uma coisa nova e localizada no Ocidente, né? E em outros países, se você for falar de democracia, toda vez que tenta colocar a democracia, por exemplo, no Oriente Médio, fora de Israel, né, que eu falo dos valores judaico-cristãos, é um fracasso. Não tem democracia, por exemplo, com o Islã. Toda vez que você, na própria Índia, né, a dificuldade da democracia com um sistema, inerentemente sistema de castas. A Rússia, coitados, eles não conseguem ter democracia na Rússia. Eles acabam de um jeito ou de outro colocando uma espécie de czar de volta no poder. O Olavo de Carvalho fala isso muito bem no Jardim das Aflições. Ele puxa esse fio da história muito bem no livro do Jardim das Aflições. As pessoas que não leram deveriam ler. Mas na China, esse conceito de democracia, ele é visto completamente como uma sandice, como uma insanidade de nós ocidentais. Eles acham até graça de como a gente bate no peito com amor para falar da democracia, das democracias. Eles não sabem nem direito o que a gente quer dizer com um troço desse. Então, qualquer coisa, qualquer mundo que esteja debaixo de uma influência chinesa, né, ele não vai estar embaixo de uma influência, de uma visão de mundo democrática. Essa visão de mundo democrática é fruto da influência americana no Ocidente. Quem inventou isso na prática, quem colocou isso para funcionar de forma prática foram os americanos, os ingleses com os americanos, para ser mais justo, mas de fato, quem colocou para funcionar de forma plena foram os americanos. Então, no momento onde a gente sair debaixo da influência da cultura americana, que a democracia pressupõe um povo que tem uma cultura democrática, e por isso que ela talvez não funcione de forma tão suave no Brasil. Toda vez que a gente sair debaixo da influência de um povo
de uma cultura democrática para ir para a zona de influência de uma cultura autoritária, é natural que isso ocorra também com a gente. E no Brasil isso já está acontecendo. Você vê quantas medidas que os governos brasileiros estão tomando que são reflexos e ecos de políticas chinesas. Essa questão de vacinação obrigatória, essa questão de passaporte de vacina. Se você perguntasse para a maioria dos políticos brasileiros, e a gente tem políticos brasileiros com conexões muito grandes com a China, se você perguntar para eles o que eles acham de implementar um controle mais rígido sobre quem se vacinou e quem não vacinou, eu tenho certeza que a opinião deles vai ser sempre em direção a um controle mais rígido. Olha, se você pegar, por exemplo, o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, que está numa polêmica agora sobre o passaporte de vacina, sobre um passaporte sanitário no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes era, até ser reeleito agora prefeito do Rio de Janeiro, ele era executivo da BYD, que é uma empresa chinesa gigante, uma empresa chinesa gigante de veículos elétricos, cujo dono é ligado ao Partido Comunista Chinês. Então, a influência ela é cultural e muitas vezes direta. A gente está falando de uma pessoa que era ex-funcionário, de uma certa forma, do Partido Comunista Chinês. E ele é prefeito do Rio de Janeiro, um prefeito até a quem eu atribuo muita competência, uma pessoa muito inteligente. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, aprendi muita coisa com ele, mas ele tem essa influência ideológica. E conforme a gente vai se aproximando dessa influência cultural, e muitas vezes não só cultural, mas direta da China, nossas liberdades elas vão se esvaindo. Agora, você vê a possibilidade de um conflito mundial a curto prazo? Depende do que você quer dizer com conflito mundial. A gente já está em conflito mundial. É que as formas de você fazer guerra mudaram. Então, quando as pessoas pensam de um conflito mundial nos moldes da Segunda Guerra Mundial, que é o conceito que a gente chama de total war, né? Guerra total, isso é improvável. Não é essa. É improvável e é até meio difícil do ponto de vista logístico, porque as cadeias produtivas se tornaram tão conectadas que nenhum país tem condição mais de sozinho produzir os seus equipamentos militares. Então, uma guerra pressupõe produção constante de equipamentos militares. Para você produzir equipamentos militares hoje, primeiro, eles são muito mais complexos, né? Um tanque de hoje tem 50 mil vezes mais complexidade, componentes tecnológicos, materiais, de microchip, enfim, tudo, baterias e tudo mais, do que tinha um tanque Abraham da década de, sei lá, 60, que seja. Da Segunda Guerra Mundial, pronto. A diferença de complexidade entre os equipamentos é muito grande. Os aviões. Antigamente, um avião era turbina, motor, bota o cara, asa, metal, bota o cara para voar, tem lá algumas coisas. Hoje, um avião tem zilhões de componentes tecnológicos, materiais, fibras, compósitos, um nível de complexidade muito grande. Se um país entrar em guerra, na hora que ele acabar com o que ele tiver de arsenal, de equipamentos, porque vão se destruir durante a guerra, ele não tem nem condições de fazer mais. Nenhum país, nem a própria China, que é quem e os Estados Unidos, que são os dois países que estariam em melhores condições de fazerem isso. As cadeias mundiais são muito complexas hoje em dia. Então, todo mundo sabe disso, não estou falando uma novidade aqui. Então, assim, um conflito militar... E o outro problema é o seguinte, que é o que tem garantido a paz no mundo inteiro. Quanto tempo demora até alguém virar e falar vou perder, vou usar uma arma nuclear? E aí acabou o mundo mesmo, né? Que é a teoria de que o mundo está em paz, porque hoje, se a gente entrar em guerra, acaba o mundo. Então, os stakes, né? Como é que chama stake? O que está na mesa, o tamanho do pote na mesa é muito grande para que as pessoas se atrevam a entrar numa guerra. Agora, como é que é feita a guerra hoje em dia? É feita a guerra por procuração, é feita a guerra através de infiltração nos governos. Então, assim, o que é melhor? Você gastar 2 trilhões de dólares no programa do F-35, que foi o que os Estados Unidos gastaram, ou você suborna... Não precisa nem subornar de forma explícita. Arruma algum jeito de influenciar os agentes de um determinado governo. Ou se infiltra no sindicato portuário.
ou compre veículos de comunicação e faça com que a opinião pública sempre demonstre a China de forma favorável. Ou compre toda a indústria do entretenimento, financie. A China, por exemplo, controlava até o início do ano a AMC, que era a maior rede de cinemas dos Estados Unidos. Então, não existia um filme que pudesse sair nos Estados Unidos que pudesse dar o luxo de não ser colocado nas salas de cinema da AMC. A dona da AMC, que era dona no Brasil, por exemplo, a USI, que é a rede de cinemas, é da AMC. O dono da AMC até março era um grupo chamado Dalian Wanda Group, o grupo de um bilionário chinês. Uma das acionistas do Dalian Wanda Group era a irmã do Xi Jinping, uma das grandes investidoras. Então, assim, que por irmã entenda a laranja do Xi Jinping. Então, com isso, a China, por exemplo, conseguia controlar que nenhum filme americano colocasse de forma, desenhasse a China, retratasse a China, a palavra que eu estava procurando, retratasse a China de forma negativa. E hoje, por exemplo, a maioria dos jornais americanos que são replicados no Brasil tem algum tipo de influência chinesa. Por exemplo, o Washington Post, que é um dos jornais prediletos do povo brasileiro, dos correspondentes internacionais brasileiros, que adoram publicar notícias do Washington Post, jornal histórico americano, o jornal do Watergate e tudo mais. O Washington Post hoje é do Jeff Bezos, dono da Amazon. Hoje, 80% dos produtos vendidos na Amazon são vendidos por empresas chinesas. Então, a Amazon, por exemplo, hoje é uma empresa majoritariamente chinesa. A fonte de receita da Amazon hoje é chinesa. Então, não é de se espantar que as notícias no Washington Post sejam sempre favoráveis à China. Mesma coisa, o Carlos Slim e a ligação dele no New York Times. O Carlos Slim é parceiro mundial da Huawei, que a gente teve a polêmica tão grande. O Carlos Slim, que é dono da América Móvil, né? Então, assim, se você for olhar as peças de conexão, isso é muito mais barato do que você gastar milhões na verdade, trilhões em programas militares que, primeiro, a China não tem dinheiro ainda para fazer. Segundo, os Estados Unidos gastam muito mais que 3 vezes a China em gastos militares por ano, e isso faz diferença. Mas, segundo, eles não têm tecnologia para fazer. A China não é ainda, nem se compara do ponto de vista tecnológico com os Estados Unidos. Então, a forma de fazer guerra mudou. Quem discordar de mim, eu recomendo também, estou dando várias dicas de livro. Tem um professor aqui que é consultor do governo americano, mais o Dr. Sean McFate. Eu recomendo que leia o livro dele, The New Rules of War. O Dr. Sean McFate, inclusive, deu uma entrevista para o meu curso Fim da América, e ele explica exatamente isso que eu estou falando de forma bastante até mais articulada.